E aí, pessoal, primeiro vídeo desse curso online sobre Paulo Freire, né, sobre o pensamento do Paulo Freire. A gente pretende fazer, né, uma reflexão sobre uma obra específica do Paulo Freire, que é a Pedagogia da Autonomia, né, um livro bastante interessante para professores e não professores. A gente vai ver essa relação do que é ser professor, né, que não é necessariamente ter aquela formação, estar numa sala de aula. Todo ser humano, ele é aprendiz e professor. Todo ser humano, isso faz parte da nossa ontologia, né? Faz parte da nossa formação. E esse curso eu vou ministrar juntamente com meu querido amigo e irmão Helder Eric, né? Nós nos formamos juntos e nosso caminhar na educação nos mostra que essa formação nossa, ela não se deu lá atrás, quando a gente pegou o diploma, né? Quando eu tive que comprar uma gravata de R$2, uma que já vinha pronta, porque a gente não tinha grana para quase nada, nem para ir para a faculdade. A gente cansou de ir a pé e de pegar carona em ônibus de cidade aí. A ideia é que a gente continua em formação. O professor nunca deixa de se formar. E na medida em que ele forma, ele se forma. Isso é muito interessante também, porque essa relação dialética, ela serve tanto para o professor quanto para o aluno. Mas antes da gente entrar especificamente no livro, né, é importante, eu acho que importante, todo vídeo eu vou fazer uma certa colocação, né? Colocar Paulo Freire no seu lugar. Colocar Paulo Freire dentro das teorias pedagógicas, dentro da história da pedagogia, situar Paulo Freire. É importante que a gente entenda onde esse professor se situa. E aí eu vou usar o Dermeval Saviani, que é um livro bem interessante, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, um clássico para quem estuda educação, né, para quem tem um aprofundamento maior. E o Saviani, ele coloca o Paulo Freire naquilo que a gente chama de pedagogia não hegemônica, né? É uma pedagogia crítica a tudo aquilo que é hegemônico. E dentro da pedagogia hegemônica existem contradições, né? Existem correntes. É por isso que é muito complicado de você colocar um pedagogo, de você colocar um pensamento como o de Paulo Freire ou de qualquer outro pensador dessa corrente não hegemônica numa caixa. Será que eu posso dizer que Paulo Freire era marxista? Será que eu posso dizer que Paulo Freire era liberal? Inclusive, as referências teóricas do Paulo Freire, elas vão de Simone de Beauvoir, vão do feminismo ao marxismo. E essas correntes, embora o senso comum tenha difundido aí, elas têm origens diferentes, elas têm características diferenciadas, elas tentam se conciliar agora, mas isso é uma outra discussão, a gente não vai levar a cabo, né, essa discussão. A questão é que o Paulo Freire, ele pensava numa educação popular, numa educação, como diz aqui o Saviani, uma educação ser vista como instrumento de conscientização. Veja, isso é ruim? Uma educação que é um instrumento de conscientização, onde essa expressão, educação popular, assume o sentido de uma educação do povo, pelo povo e para o povo. Talvez aí esteja o grande perigo, né, do Paulo Freire. Ele é um educador progressista. Ele é um educador democrático. Ele defende o diálogo. E talvez aí esteja o grande perigo, e talvez nesse ponto, né, um educador que valoriza a educação para o povo, pelo povo, feita inclusive pelo povo, esse educador seja tão massacrado hoje em dia por pessoas que não têm conhecimento técnico, que não estudam a fundo. Eu já vi pessoas que criticam Paulo Freire dizer que ele foi fundador do Partido dos Trabalhadores, minha gente. E aí é um desconhecimento total. E se você se interessa pelo tema, pesquise, vá buscar. Esse curso online que eu e o Helder a gente vai ministrar, ele tem muito menos a intenção da gente ensinar alguma coisa, tá? E ele tem muito mais a intenção da gente tentar despertar em você, no mínimo, você que é crítico de Paulo Freire, e que isso é bom, tá? Mas que você seja um crítico fundamentado. E que você que é crítico vá pelo menos buscar na literatura a fundamentação da sua crítica. Isso é que é importante, esse jogo dialético, que não necessariamente aqui vai estar quem defende Paulo Freire, quem ataca Paulo Freire, mas a gente vai estar disponibilizando as ideias
do Paulo Freire. E o primeiro tópico que a gente vai tratar nesse curso é: não há docência sem discência. Não há ensino sem aprendizado. Isso significa que o professor, na medida em que ele ensina, ele aprende. É interessante porque nesse tópico, o Paulo Freire, ele coloca que o ato de aprender precede, inclusive, o ato de ensinar. Primeiro a gente aprende, né? Se a gente for olhar as origens sociais, históricas da humanidade, primeiro a humanidade aprendeu alguma coisa, para depois ela ter a consciência de que havia a necessidade de repassar esses aprendizados. Então veja que o verbo aprender, ele é um verbo de extrema importância nessa pedagogia. E aí eu vi aqui, né, nesse primeiro tópico, não há docência sem discência, ou seja, não há ensino sem aprendizado, alguns elementos que o Paulo Freire coloca de que o ensino ele deve se dar de forma dialógica, né, de forma dialogada com as pessoas. Os grupos devem dialogar. Os seres humanos, a nossa característica ontológica, uma delas, é a nossa capacidade de dialogar. Não apenas o professor transferindo o conhecimento. E aí vejam, eu tenho uma tendência a ser um professor mais tradicional. Eu tenho uma tendência a ser um professor que eu gosto mais de passar a informação. Isso meio que encosta no conceito de educação bancária, né? Onde eu vou depositar conhecimentos na cabeça dos alunos, mas nunca eu vou impedir o diálogo. Aliás, eu até estimulo, eu gosto do diálogo. Então, vejam que as questões pedagógicas elas não são cristalizadas. As questões pedagógicas elas estão num movimento dialético, né? Eu tenho uma tendência a ser um professor tradicional, mas o diálogo é importante também, na minha concepção. E aí o Paulo Freire faz duas citações aqui, bem interessantes nesse primeiro tópico, e recomendo que vocês baixem ou comprem um livro e leiam, que ele diz: embora diferentes entre si, professor e estudante, quem forma, professor, né? Quem forma, se forma e reforma. Então, quem forma o outro, na medida que você está formando o outro, você também está se formando, né? Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Meus amigos, professores, a gente tem que ter essa dimensão pedagógica, quando a gente entende que a nossa profissão é um ato constante de aprendizado e que a gente aprende não só nos estudos, não só com os nossos professores, mas a gente aprende com os nossos alunos também. A ideia principal desse tópico é de que não existe ensino sem aprendizado. E a nossa profissão exige o aprendizado constante, o estudo constante, o diálogo constante, o diálogo democrático e livre com os estudantes, esses estudantes sim, críticos, interessados no aprendizado, e é isso que faz uma educação de qualidade. Então, colegas professores, colegas estudantes, colega cidadão brasileiro que gosta de democracia, toda vez que você ensinar algo a alguém, você vai estar aprendendo também. Não há docência sem discência. Um beijo, e aí eu vou passar a bola para o meu amigo Helder Eric.